Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui com o nosso conteúdo de Química. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a semana 1 do PET volume 3, iniciando aí o terceiro bimestre. E meu nome é Elias, né? Sou professor de Química de vocês. O conteúdo que traz aí no PET 3, ele está dividido em 6 semanas. As semanas 1 e 2 e 3 são assuntos relacionados à temática de cinética química e semanas 4, 5 e 6 relacionadas com radioatividade. Essa primeira semana, semana 1, inicia aí na página 73 e iremos falar um pouquinho sobre esse assunto e traz como tema a rapidez de uma reação. Para entendermos o que é uma reação, voltamos lá no conteúdo que já falamos anteriormente, reagentes transformando em produtos. Então aqui a gente tem como que equaciona uma transformação química. Lembrando que vimos lá transformações físicas e transformações químicas. Como que eu diferencio? Eu analiso as substâncias do estado inicial e as substâncias do estado final. Se as substâncias do estado inicial são diferentes das substâncias do estado final, ou seja, a constituição ali apresenta propriedades diferentes, a gente vai ter uma transformação que é denominada como transformação química ou reação química. Por exemplo, quando você tem lá uma folha de papel, e aí, ao queimar aquela folha, você tem ali a formação de novas substâncias, tá? Então, isso daí é uma característica de uma transformação química, uma reação de combustão. Então, as substâncias finais são diferentes das substâncias iniciais. Temos como substâncias iniciais os reagentes e como substâncias finais os produtos. E aqui eu posso equacionar, né? Posso escrever na forma de equações, eu coloco lá reagentes, que são as substâncias iniciais, depois eu coloco os produtos, né, que serão ali as substâncias que foram formadas, e o que eu tenho separando entre eles, né, é essa seta que significa que ocorreu uma transformação, tá? Então, os reagentes, eles estão transformando nos produtos, tá? Reagentes transformamos em produtos. O objetivo da nossa aula é verificar o estudo da rapidez das reações químicas. Então, nós temos reações que são rápidas, temos reações que são lentas. E o tópico da química que estuda isso é a cinética química. Então, a gente vê lá a energia cinética, né, que é a energia de movimento, aqui a gente vai ver aí movimento de moléculas. Então, a cinética química ela consiste no estudo das velocidades das transformações químicas e de certos fatores que alterarão o tempo de ocorrência de uma reação, tá? Coloquei como exemplos aqui, ó, produção de vinho. Produção de vinho, então a gente tem aí fermentação da uva, isso é uma reação lenta, tá? Formação do petróleo. Formação do petróleo leva aí milhares de anos, né? Então, uma reação lenta também. Queima de uma vela. Geralmente, dependendo aí do tamanho da vela, ela pode queimar por vários dias. E reações rápidas, por exemplo, a combustão aí no motor de um automóvel. Tem que ser uma combustão rápida para que gere energia e, consequentemente, faça aí o carro movimentar, tá? Então a gente tem uma reação ali muito rápida. Airbags, então airbags também ocorrem ali transformações químicas e são rápidas, né, para salvar ali a vítima de um acidente. Então, a cinética ela tem como objetivo estudar a velocidade e a gente pode calcular a velocidade média de uma reação. Como que a gente faz isso? Lá na física, lembra lá de velocidade média? Ah, eu quero calcular a velocidade média que um automóvel percorre em um determinado espaço ali, uma determinada distância. Então, eu vou fazer lá a diferença da distância, né? A distância final que o automóvel percorreu menos a distância inicial dividido pelo tempo que que ele gastou, né? A variação de tempo. Então, eu pego lá o tempo final, menos o tempo inicial, eu tenho a variação de tempo. E aí a gente calcula a velocidade média de um automóvel. Aqui na química, a gente vai utilizar esse mesmo sentido da fórmula. Só que em vez da gente calcular espaço, né, a gente vai colocar como quantidade de produto ou reagente. Então, a quantidade de uma substância, tá?
Esse colchete aqui, a gente vai utilizar ele para remeter à concentração em mol por litro. Então, quando eu falo lá da concentração de reagente ou concentração de produto em mol por litro. Isso é em função do tempo, então eu tenho um delta T aqui, né, a variação do tempo. Então, um espaço aí de tempo eu consigo calcular qual é a velocidade média. Quando eu estou falando de reagente, vou falar de consumo de reagente. Quando eu vou falar de produto, eu vou falar de velocidade média de formação daquele produto, tá? Aqui eu tenho como exemplo a reação de decomposição da amônia, que é o NH3. Então, ela sofre uma reação de decomposição, gerando as substâncias gás nitrogênio e gás hidrogênio. Observem que esse gráfico ele tem aqui o colchete, que significa concentração em mol por litro, no eixo Y, e no eixo X a gente tem o tempo em horas, tá? Intervalo lá de 0 até 3 horas. Verifiquem que a gente tem as três substâncias, H2, N2 e NH3. Observem que as curvas crescentes indicam aí que o N2 e o H2 são formados com o passar do tempo. Eles não são produtos da reação, então no início da reação a concentração dele está zerada. E aí, com o passar do tempo, esses valores de concentração aumentarão, porque eles estão sendo produzidos na reação química aqui de decomposição. Já a concentração de amônia, que é um reagente, ela vai diminuir ao longo do tempo, porque está ocorrendo a transformação de amônia em gás hidrogênio e gás nitrogênio. A gente pode calcular, então, a velocidade média. Eu posso calcular a velocidade média de consumo do NH3 ou de formação do H2 e do N2. Vamos verificar a velocidade média do consumo da amônia. Então, coloquei aqui outro gráfico com dados de concentração e dados de tempo agora em minutos. Eu gostaria aí, no caso que vocês analisassem, no PET de vocês tem uma informação errada, lá está de 60 a 250 minutos, aí o cálculo ele está incorreto. Depois vocês podem fazer essa correção. Coloquei aqui intervalo de 0 a 250 minutos. Então, o que eu preciso analisar? Qual que é a variação da quantidade e a variação de tempo? Então, 0 a 250 minutos é meu tempo. A quantidade, eu vou olhar aqui no eixo Y. Então, concentração final. Qual é a concentração final? A concentração no tempo de 250 minutos. Então, eu analiso aqui. O valor é 4, tá? Então, a minha concentração final é o 4 mol por litro, tá? Qual que é a concentração inicial? A concentração no tempo zero. No tempo zero, eu tenho uma concentração de 32. Então, final 4 menos 32. Essas duas barras aqui é o módulo, tá? Que vocês veem lá em matemática. Então, aqui, qualquer número que eu tenho como resultante aqui, se ele for negativo, que é o que acontece aqui, ele transforma em positivo, tá? E aí eu tenho uma velocidade, um valor positivo, né? Porque eu não tenho nenhuma velocidade negativa. A variação de tempo. Tempo final, 250 minutos. Tempo inicial, 0. Eu quero calcular do intervalo de 0 a 250 minutos. Fazendo esse cálculo, eu encontro 0,112 mol por litro por minuto. O que significa isso para a gente? Que a velocidade média de consumo da amônia no intervalo de 0 a 250 minutos é de 0,112 mol por litro por minuto. Tá? Então, a cada minuto vai consumir essa quantidade aqui de amônia. Então, começou lá com 32 para chegar até 4. Teoricamente, aí, fazendo a velocidade média, você tem um consumo de 0,112 mol por litro por minuto. Vamos agora analisar qual é a dependência da velocidade com a concentração do reagente. Então, eu tenho uma diminuição da concentração do reagente. Vamos analisar se esse valor de velocidade vai aumentar, vai diminuir, tá? Então, como que a gente faz isso? Para a gente fazer essa análise, né? Eu vou fazer o cálculo com base em cada espaço de tempo aqui, ó. Eu quero calcular primeiro a velocidade média de 0 a 60 minutos. Então, eu pego lá de 0, que é aqui no primeiro patamar, até 60 minutos. Então, aqui em cima eu tenho que colocar o quê? Concentração final. Qual que é a concentração final? Eu tenho que a concentração final é 16, porque estou analisando no tempo 60, então 16.
menos a concentração inicial. Qual que é a concentração inicial? No tempo zero, ela é 32, tá? Qual que é o meu valor de tempo? Tempo final, eu estou calculando de 0 a 60. Então, o meu tempo final é 60. Qual que é meu tempo inicial? 0, tá? Vou fazer esse cálculo aqui, tá? Aí, eu tenho que 16 menos 32, eu vou ter lá menos 16. Só que como está em módulo, eu vou ter um resultado aqui de 16, tá? 16 dividido por 60. Então, isso daqui, eu vou chegar no meu valor de velocidade média de 0,266. Vamos calcular agora de 60 a 150 minutos. 60 até 150. Então, é esse espaço aqui. Qual é a concentração final que eu tenho? Então, ó, concentração final eu vou analisar no último tempo, 150. Então, eu tenho uma concentração de 8. Qual que é a concentração inicial? Estou iniciando agora no tempo de 60. Tempo de 60, 16. Qual é a minha variação de tempo? Meu tempo final é 150. Meu tempo inicial, 60. Tá? Então, estou calculando aqui a velocidade média de 60 a 150 minutos. Beleza. Agora eu vou fazer o cálculo, né? 8 menos 16 dá menos 8, só que como está em módulo, eu vou ter um resultado de 8. 150 menos 60, 90. Calculando isso daqui, eu vou chegar no resultado de aproximadamente 0,088. Analisamos agora a velocidade média de 150 a 250 minutos. Então, pego lá meu valor de concentração final, que é aqui em 250, que seria 4, menos a concentração inicial, que é no tempo de 150, então 8. Isso dividido pela variação de tempo. Tempo final, 250, tempo inicial, 150, certo? Faço essa conta. Então, 4 menos 8 vai dar menos 4. Como está em módulo, eu tenho um resultado de 4. 250 dividido por menos 150, que vai dar um resultado aí de 100. Então, agora, 4 dividido por 100, eu tenho aí 0,04, tá? Então, se vocês olharem aí, vamos analisar, ó. Com a velocidade média de consumo no tempo de 0 até 60, eu tenho uma velocidade de 0,266. Depois, no tempo de 60 a 150, 0,088. Depois, 0,040. Então, observem que esse valor de velocidade ele vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque a concentração de reagente ela também diminui, tá? Porque está sendo consumido esse reagente para formar os produtos. E aí, se você tem menos reagente ali, essa reação ela vai demorando mais para acontecer. E aí, com isso, você tem uma velocidade menor, tá? Com base nesse estudo aí de cinética química, a gente tem uma lei que é chamada Lei de Cinética de uma Reação, ou Lei de Ação das Massas, ou Lei de Goodyear-Wade, que são mesmos nomes, né, para remeter a uma lei cinética. A gente pode lei da velocidade também, que foi um estudo aí baseado no fator da concentração dos reagentes. Então, analisando ali a concentração dos reagentes, quanto maior for a concentração dessas substâncias reagentes, mais fácil é o choque entre as moléculas para ocorrer a reação. A gente vai ver em uma aula posterior que é preciso que uma molécula se choque com a outra, ou bata uma na outra, né? Para que ocorra essa reação. E quanto mais ocorre esse choque, maior vai ser a velocidade da reação. Então, a gente pode determinar que a velocidade de uma reação, baseada na concentração dos reagentes, seguindo essa lei da ação das massas. Tá? Então, com base nessa lei, a gente consegue determinar qual que é a velocidade. Essa lei, ela basicamente descreve que a velocidade instantânea de uma reação em uma determinada temperatura, ela é diretamente ao produto das concentrações molares dos reagentes elevadas a potências experimentalmente determinadas. Então, nada mais é do que essa equação aqui, ó. Eu tenho velocidade é igual a K, que é uma constante de velocidade em função da temperatura,
vezes o produto das concentrações dos reagentes elevado a uma potência. Então, ó, coloquei como equação genérica Azinho, que é o coeficiente estequiométrico do A, mais Bzinho, coeficiente estequiométrico do B, produzindo C mais D com seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? O que acontece? Aqui eu tenho que os meus reagentes são A e B, beleza? Eu vou escrever a lei cinética para a equação, ou lei da velocidade, com base nos reagentes. Então, lembra que esse colchete, ele indica concentração molar. Então, quando eu coloco aqui o A dentro do colchete, eu estou falando a concentração molar de A, elevado a uma determinada ordem, tá? Esse x e y aqui é chamado ordem da reação, tá? Ordem em relação a A, ordem em relação a B, ou ordem global. Aí eu vou colocar sempre, isso daqui vai permanecer em todas as equações que vocês forem escrever. V igual a K vezes, aí você coloca as substâncias reagentes. Pode ser que você tenha um único reagente, tenha dois, tenha três. Você tem que colocar sempre o produto, né, que é a multiplicação desses reagentes. Ah, mas e os coeficientes? O que eu vou colocar? Então, a gente tem dois casos principais que a gente vai ver nessa aula, que é o de reação elementar e reação não elementar. O que é a diferença entre reação elementar e não elementar? A elementar, ela ocorre em etapa única e a não elementar ocorre em duas ou mais etapas. O que é isso? Aqui, ó, observem que eu tenho uma única equação. Então, às vezes, o enunciado do exercício vai trazer para você: ah, ocorre uma reação elementar. Então, você sabe que ela ocorre em uma única etapa. É uma reação não elementar, ela vai ter duas etapas. Então, observem que eu tenho duas equações, uma que é uma etapa lenta e uma que é uma etapa rápida. Ah, mas por que eu tenho duas equações? Observem que a substância A genérica, né, mais a outra substância A, forma o A2. Esse A2, ele é utilizado aqui, ó, como um reagente da segunda equação, tá? Então, ele é produzido aqui na primeira equação e ele é utilizado como reagente na segunda. Por isso que a gente tem aí duas etapas. Então, como que eu vou usar então a lei da velocidade, né? Vou escrever a lei da velocidade para cada tipo de reação. Se for uma reação elementar, a ordem, ou seja, um número que vai aqui no expoente, ó. Então, observem que eu coloquei 1 e 3. Ele coincide com o coeficiente estequiométrico. Então, lembra que coeficiente estequiométrico é o número que está aqui na frente, ó, 1 e 3. Então, para o N2, eu vou colocar elevado a 1, porque o coeficiente dele é 1. Para o H2, eu vou colocar 3, porque o coeficiente é 3. Tá? Então, falou reação elementar, a gente coloca sempre o coeficiente estequiométrico no expoente aqui, ou seja, na ordem. E a gente tem lá ordem em função do N2, 1. Ordem em função do H2, 3. Ordem global da reação. A ordem global, você tem que somar esses números que estão aqui nos coeficientes, tá? Nos expoentes, aliás. Então, o expoente aqui, ele coincide com o coeficiente, tá? Desculpa aí se eu falei coeficiente, mas aqui é expoente. Já uma reação não elementar, como que eu vou analisar? Lembra lá que reação não elementar, então não elementar, ela ocorre em duas ou mais etapas. Lembra que eu falei para vocês? Ó, tem uma lenta e uma rápida. Ah, como que eu vou escrever então a lei da velocidade? Então a lei da velocidade, ela é feita com base na etapa lenta, tá? Então eu vou considerar só essa etapa aqui para eu escrever a lei da velocidade. Então essa equação aqui, eu vou jogar ela aqui no V é igual a K, sempre tem isso aqui, vezes a concentração do reagente A elevado ao coeficiente estequiométrico A, que eu estou falando da etapa lenta, vezes o coeficiente, a concentração, né, de B elevado ao expoente, que é o coeficiente Bzinho. Tá? Então, a ordem em relação a A é o Azinho, a ordem em relação ao Bzão é o Bzinho, e a ordem global seria A mais B. Então, recapitulando, reação elementar, coloca de acordo aqui com os coeficientes o expoente de cada reagente. Reação não elementar, você faz com base na etapa lenta, o mesmo processo que você faz lá na outra, né? Então, ó, observem que o expoente aqui do concentração de A é o Azinho, porque eu tenho aqui Azinho.
Esse Bzinho, ele veio daqui, ó, que é o coeficiente daqui, certo? Então a gente só pega ali o coeficiente estequiométrico e utiliza como expoente. Pessoal, é isso o assunto que a gente tem aí relacionado com essa primeira semana. Aqui tem as atividades propostas no PET, né? Então a gente tem lá a primeira atividade. Considerando que numa reação química a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta, então nesse gráfico vocês têm que identificar, ó, qual curva retrata os reagentes e qual os produtos. Então eu tenho uma tracejada e tenho uma contínua. O que é o reagente e o que é o produto aqui? Escreva a equação da velocidade média, aquilo que a gente viu lá no início da aula, né? Velocidade média igual a variação da concentração dividido pela variação do tempo. E aí, com base nessa equação que você escreve na letra B, você vai calcular na letra C a velocidade média de consumo no tempo de T0 até T6, né? Aqui T0, T6, considerando que cada T vale 1 hora. Então, você vai calcular de 0 até 6 horas. E observe que aqui você tem o valor de concentração inicial e concentração final, tá? Como eu estou falando de consumo, né? Então, tem que iniciá-la no máximo e acabar no zero. Estou falando aí do reagente. Aqui, ó, considerando a reação química elementar. Então, escreva a lei da velocidade. Volta lá no conteúdo, vê como que você escreve uma lei da velocidade para uma reação química elementar. Você tem lá os reagentes, tem os produtos, né? O que vai no coeficiente estequiométrico, certo? E aí você faz aqui, V igual a K, coloca lá os valores, as concentrações dos reagentes, né? E os expoentes aí de acordo com a equação química. A3 é uma questão que você precisa assinalar qual alternativa está correta. Então, numa reação não elementar, a velocidade da reação dependerá de quê? Apenas da constante de velocidade, das concentrações dos reagentes da etapa mais rápida, das concentrações dos produtos da equação global, apenas da temperatura em que a reação está ocorrendo, ou das concentrações dos reagentes da etapa mais lenta. E a última questão, número 4, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Então, a segunda coluna fala em reação rápida e reação lenta. Então, quais desses processos aqui, dessas transformações, são lentas e quais são rápidas? Então, você vai colocar um ou dois aqui. Formação do petróleo, liberação de um airbag, oxidação de uma maçã cortada, decomposição do plástico e fermentação do suco de uva. Pessoal, muito obrigado por assistir e até uma próxima aula.